Vocês estão bem? Amém. Felizes por tudo que já ouvimos, cantamos nessa noite? Amém? Amém? Eu estou muito feliz, confesso que estou aqui regozijando para trazer essa mensagem. Trouxe ela já, pela graça de Deus, no culto da manhã, e louva a Deus por esse momento, amém? Olha aí para o seu irmão do lado e diga: Deus... Tem alguém comigo? Olha aí para o lado e diga: Deus para o seu irmão vai construir algo novo sobre a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Se você crê, dê um glória a Deus alto aí para Jesus. Amém. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus. Só estou pegando o meu esboço aqui. Capítulo de número 7, do verso 24 até o 27, muito conhecido, você já leu, já ouviu, mas Deus tem algo para transmitir, amém? Diz assim, Mateus 7, do verso 24 a seguir: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? A palavra de Deus ministrada a vocês é os dois fundamentos. Eu costumo sempre colocar um tema, e este é o tema: dois fundamentos, onde nós construímos a nossa vida espiritual. Essa parábola que Jesus começa a contar, ele conta como uma aplicação de um sermão, de uma pregação, ou a primeira pregação que Cristo trouxe. Sobe ao monte, os discípulos sobem junto com ele, alguns capítulos atrás, e ele então vai trazer o chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Quando nós chegamos no capítulo de número 7, no verso de número 24, Jesus então aplica àqueles discípulos de forma prática todo o sermão da montanha. Jesus começa então a explicar para eles o que eles deveriam fazer com a palavra que eles tinham recebido de Cristo. É interessante porque quando nós começamos a pensar sobre essa parábola, temos dois homens, duas casas, as mesmas circunstâncias e intempéries, e nós temos dois fundamentos postos sobre a mesma palavra. Precisamos aprender algo nesse texto. Quando Cristo apresenta essas duas casas, ele não está dizendo da casa do justo e da casa do ímpio, porque a pregação e a aplicação de Jesus foi para os discípulos e não para a multidão. Jesus ensina os discípulos e não a multidão. Abro um parênteses: multidão não está a fim de edificar, multidão está a fim de receber. Discípulo é quem edifica sobre a palavra. Então são a casa de discípulos. Mas entenda algo sobre discipulado, e eu quero dizer para você o seguinte: a palavra ela é pregada a todos, amém?
chega a todos, e a palavra de Deus diz que o evangelho será pregado a toda criatura, a todo homem e a toda mulher. Porém, uma coisa é quando ouvimos a palavra, outra coisa é quando praticamos a palavra. Muitos ouvem a palavra, nem todos praticam a palavra. Aqui está uma diferença entre discípulo e entre multidão. Multidão e discípulo. Só que é interessante, porque Jesus começa a dizer assim no verso 24, olha o que ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. A primeira frase que Jesus faz na aplicação do Sermão do Monte: ouve e pratica. São duas ações, ouvir e praticar. Romanos 10, 17 vai nos dizer assim, Romanos 10, 17: assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo Tiago 2, 26 nos diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é... Calma aí, se a fé vem pelo ouvir, como que a fé também pode ser morta? Porque a fé sem obediência é morta. Uma palavra sem prática é morta. Duas coisas precisam andar juntos quando nós ouvimos a palavra: ouvir, obedecer. Obedecer, ouvir. Ouvir, obedecer. Amém? Vocês estão aqui comigo? Só que quando nós recebemos essa palavra e nós obedecemos ela, a gente precisa saber como edificar sobre esta palavra que recebemos. Nós ouvimos a palavra, gerou fé em nós, e nós temos obediência na palavra. Porém, como que eu edifico agora a minha vida espiritual sobre a palavra? Veja comigo o que diz em Coríntios, 1 Coríntios 3, 10. Paulo vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Olha essa parte B: porém, cada um veja como edifica. Paulo está dizendo: lancei o evangelho, o fundamento do evangelho, como um sábio construtor. Cada um de nós edificamos sobre essa palavra, porém, cada um veja como edifica. Paulo não diz o que edifica, Paulo diz o como. Mais importante do que o que eu edifico é como eu edifico sobre a palavra. E é isso que Cristo nos mostra nessa parábola: como edificar. Dentro desta parábola, ele está dizendo de casa. Casa quer dizer a nossa vida espiritual. Ele diz sobre a rocha. Rocha é a palavra logo é logos, logos é Cristo. João define isso no seu primeiro capítulo do Evangelho de João. Porém, agora nós entendemos casa, que somos nós, e nós entendemos dois fundamentos. Só que Cristo quer alertar nesta parábola não a questão da casa, mas a questão do fundamento, porque Cristo está nos explicando, como Paulo diz: cada um veja não o que a casa, mas cada um veja como o fundamento nós edificamos a nossa vida espiritual. Ele começa então a nos descrever a primeira forma ou o primeiro fundamento sobre como nós devemos edificar sobre essa palavra, depois que nós ouvimos e praticamos. Ele diz: será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Os dois homens que aparecem nessa parábola tiveram
a mesma matéria, ou a mesma fonte, tiveram a mesma missão, construir uma casa espiritual sobre, e tiveram também as mesmas dificuldades, porém a forma que construíram transformou. E Jesus começa dizendo assim, que o primeiro homem que ouviu e praticou a palavra, é considerado a um prudente, a um homem prudente. O que significa a palavra prudente, Bruno? Significa uma pessoa sábia e uma pessoa inteligente. Presta atenção no que eu vou te falar. Ter conhecimento é diferente do que ter sabedoria. Conhecimento é toda forma de intelecto que eu posso ter. Sabedoria é como aplicar esse conhecimento na vida prática. Então, um homem prudente é um homem sábio, que recebeu a palavra, mas ele sabe também como aplicar, ou como fazer sobre esta mesma palavra. É um homem obediente. Então, Jesus disse que ele construiu essa casa sobre a rocha. Eu gosto de Lucas, no capítulo 6, que também vai escrever esta parábola. Ele também rediz essa parábola, só que ele coloca algumas coisas que nos dá mais discernimento para entender. Ele diz assim, se você ler lá em Lucas, no capítulo 40, no capítulo 6, no verso de número 48 ali, ele vai dizer que este homem cavou, lançou um fundamento profundo e pôs o alicerce sobre este fundamento. Todo o início de uma obra na nossa vida, ela tem duas coisas: uma preparação e um processo. Uma preparação e um processo. Quando nós vamos construir, e eu fui atrás de saber como que é o processo de uma construção, desde o início, o primeiro processo é, a pessoa ou o homem, ele precisa limpar o terreno. Ele chega diante do terreno, então ele precisa limpar aquele terreno, tirar dele o mato, tirar dele as pedras, tirar dele o entulho. Este homem precisa nivelar este terreno, é os primeiros passos. Depois que ele faz isso, ele precisa então conferir se esse terreno está nivelado, se ele tem, como que eu vou puxar a energia para esse terreno, tudo que eu vou fazer nesse terreno. Depois disso, você precisa ter em mente ou em mãos a planta para você poder realizar ou começar esta obra. Quando você tem essa preparação, começa a vir um processo. O primeiro processo, você vai lançar um fundamento, um alicerce. Amém? Estão entendendo aqui comigo? Então esse é o processo. Diz que esse homem, Lucas diz que ele cavou. Então, a primeira coisa que ele começa a fazer, para começar a estabelecer o seu fundamento sobre a rocha, ele começa a cavar. Ele começa a cavar. Ele começa a cavar. Cavar não é fácil, cavar demanda força, cavar demanda suor, cavar demanda tempo, cavar a gente precisa continuar, e agora eu transfiro para a vida espiritual. Quando nós queremos edificar sobre a rocha que é Cristo, nós precisamos começar a cavar. Nós precisamos entrar no nosso quarto e começar a fechar a porta, e começar a orar, começar a bater, começar a buscar, começar a cravar, começar a chorar, começar a derramar o coração, começar a ter paixão, começar a ter lágrimas, começar a ter fogo. É um processo, a gente precisa começar a cavar, e o cavar não é fácil, o cavar não é bom, o cavar ele é suado. O cavar, você vai olhar para o terreno, ele tem lama, ele tem pedaço de madeira. Para você lançar o fundamento, o concreto ele é grosso, não é um concreto de fino acabamento, é um concreto grosso. Não é bonito o começo, as pessoas vão passar na rua e vai dizer, como será essa casa? Pelo fundamento dá para a gente ter um pouquinho de noção, mas como é essa casa? A gente precisa começar um processo.
Olha o que ele diz também em Lucas 6,48, que ele lançou uma profunda vala. Aqui vai uma coisa: a rocha nunca vai estar na superfície, entenda isso. A profundidade das coisas de Deus nunca está superficial. Toda a profundidade das coisas de Deus estão profundo. Para achar a rocha é um buraco ou cavar profundo. Para cavar profundo precisa de persistência, precisa de uma busca. Você vai começar a cavar, eu até iniciei, mas eu não acho essa rocha, eu ainda não estou encontrando essa rocha. É uma persistência, você precisa continuar, você precisa se fortalecer a cada dia. Você cavou um pouco hoje, amanhã eu volto de novo, cavo mais um pouco, cavo mais um pouco, cavo mais um pouquinho, tendo persistência até a busca. Lucas vai dizer que quando este homem chegou, então, esse sábio homem, esse prudente homem, chegou na pedra, na rocha, diz que ele lançou um alicerce. Nós temos 3 níveis de pessoas quando começa a construir a sua vida espiritual. Nós temos aqueles que começam a cavar e desiste. Temos aquele que está chegando perto e desiste. Temos aquele também que quando chega na rocha, esquece de uma coisa: lançar o seu alicerce. Quando você encontra a rocha, é necessário lançar o alicerce na rocha, sobre a rocha. E transfiro, se você está cavando nesse dia, nesse tempo, nessa noite, e você chegou na rocha, derrama o teu coração, ou seja, coloque o alicerce sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra Quem que é a pedra? Cristo, pedra angular, ou a pedra de sustentabilidade para colocarmos o nosso alicerce. Nele, em Cristo, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Nele nós estamos sendo edificados, um com os outros, para sermos moradas. Mas essa edificação tem que estar sobre a rocha. Logo depois que entendemos isso, começa a vir as dificuldades. E aqui eu abro um parênteses. Não se iluda, porque o mundo espiritual, ou a nossa vida espiritual, vai receber dificuldades. Talvez você diga: a hora que eu chegar no nível que eu quero, as dificuldades vão subir, as dificuldades vão desaparecer. Me perdoe te dizer, irmão, o Evangelho não nos chamou para ser um mar de rosas, o Evangelho nos chamou para ser confrontados. Vai existir um tempo de bonança na vida do cristão? Claro que vai, quando aquele que veio voltar e nos levar para o descanso eterno. Enquanto continuarmos aqui, os desafios, eles são inerentes, eles vão acontecer. Jesus diz: muito bem, meus queridos, desenhando para vocês uma parábola, falei do homem prudente que edificou sobre a rocha. Porém é o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Jesus está dizendo: todos aqueles discípulos que ouvem a minha palavra e praticam, aqueles que pegam essa palavra e edificam sobre a rocha, quando vêm as dificuldades da vida, quando vêm as tristezas da vida, o que acontece com essa casa? Ela permanece e não desaba. Sabe por quê? João 16:33 vai dizer que a gente vai ter aflições neste mundo. Mas ele diz assim, Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, amém? Ponto, teremos aflições. Mas Jesus diz assim, mas tenham de bom ânimo, ou seja,
fiquem alegres, permaneçam firmes, não se abatem, não se entristecem. Aí ele diz uma frase que é muito linda, ele diz: eu venci o mundo. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Se Cristo venceu o mundo, e nós somos novas criaturas em Cristo, o que acontece conosco? Venceremos. Se Cristo venceu e nós estamos nele, nós vencemos, não pela nossa força, mas porque ele venceu. Então toda casa que está edificada sobre o fundamento de Cristo, você pode ter a certeza, você não desaba, você vence, porque você está edificado sobre aquele que venceu, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar você. Amém? Glória a Deus por isso. 2 Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação estão produzindo para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Preste atenção, todos aqueles que edificam sobre a rocha, a sua maior vontade é a edificação do fundamento, não a edificação da casa. Todos aqueles que estão em Cristo estão mais satisfeitos e pleno satisfeitos nas coisas que não se veem do que nas coisas que se veem. O que sustenta uma casa não é aquilo que nós estamos vendo, mas é aquilo que nós não vemos. A casa, ela permaneceu. 1 Coríntios 3,14 diz: aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, receberá recompensa. Preste atenção, duas coisas que nós recebemos quando nós edificamos a nossa casa espiritual na rocha. Primeiro, socorro nas dificuldades. Segundo, recompensa na eternidade. Duas coisas: segurança nas dificuldades, recompensa na eternidade. Porque quando chegarmos no céu, Cristo não irá nos perguntar o tamanho da nossa casa, mas aonde foi posto o nosso fundamento. Se o nosso fundamento prevalecer sobre o fogo, porque foi posto em Cristo, receberemos grandes recompensas. Tudo isso recebe o homem que edifica sobre o primeiro fundamento, a rocha. Porém temos um segundo homem que edifica em um outro fundamento. Cristo vai dizer assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Segundo homem, o insensato, que põe o segundo fundamento sobre a areia. Insensato significa tolo. O que é tolo? Tolos são todos aqueles que vêm para a igreja, escuta a palavra de Deus, ouve ela domingo após domingo, domingo após domingo, mas este homem não pratica esta palavra, e este homem não edifica sobre essa palavra. Mas eu tenho certeza que nessa noite, na igreja Betel, nós não temos tolos, temos homens e mulheres prudentes, amém? Mas este é um tolo. Jesus está dizendo, melhor é você nem ouvir essa palavra, porque se você não quer obedecer, melhor não ouvir. Chama-me de Senhor, Senhor, e por que não pratica as palavras que eu vos mando? Tolo é este homem. Mas também uma das definições é incrédulo. O que é incrédulo? É um homem que ouve, mas ao invés de ter fé, tem incredulidade. Eu não ponho o meu fundamento sobre Cristo, ponho o meu fundamento sobre mim mesmo, porque eu não creio e não confio em Cristo. Então eu faço da minha forma, eu ouço a palavra, mas eu faço da minha forma. Tiago 1,21 nos diz assim, ó: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha o 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quem faz isso engana a vocês mesmos. Tolos são
quem faz dessa forma. Jesus está falando aos discípulos, preste atenção. Um homem que constrói os seus fundamentos sobre a areia, é um homem que constrói os fundamentos sobre coisas supérfluas. É um homem que começa a construir a sua casa espiritual sobre coisas superficiais. São pessoas que constroem a sua casa espiritual sobre a religiosidade. São hipócritas e mentirosos, sepulcro caiados, bonito por fora, mas podre por dentro. Homem que constrói a sua casa sobre a areia, são homens confiantes no seu próprio braço. Eu não preciso da rocha no fundamento, eu preciso de mim mesmo e das minhas próprias convicções. Homens que constroem a sua casa sobre a areia, são homens que pensam em coisas superficiais. Preste atenção no que eu vou dizer. Todos aqueles que constroem a sua casa sobre a areia, está mais preocupado com a beleza da casa, do que com a intimidade do fundamento. Está mais preocupado com o crescimento da sua vida plausível e visível a todos, do que com a sua intimidade com Deus. Agora eu abro também um parênteses a você. Cristo, o Pai e o Espírito, não está atento às coisas externas, mas às coisas internas. Porque um pouco antes, eu te explico na palavra isso, um pouco antes, no capítulo 7 de Mateus, no verso 21, Jesus vai dizer assim, que alguns vão chegar diante dele naquele dia, e vão dizer assim: veja um homem que edificou sobre coisas superficiais. Este homem vai dizer assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Superficialidade, coisas externas. Em teu nome fiz muitos milagres. Superficialidade, coisas externas. Em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. Olha que lindo a minha casa, olha que maravilhosa a minha casa, Deus. Eu sou digno de entrar dentro deste reino do Senhor. Porém, Cristo vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Todos vocês que praticam o mal. Quando Cristo diz eu não vos conheço, Ele está falando sobre intimidade, sobre vida construída com Cristo. E toda a intimidade é aquilo que é escondido entre você e a sua esposa e você. Intimidade é aquilo que nem todos veem. Fundamento é aquilo que nem todos conseguem enxergar, ou melhor dizendo, todos não enxergam. Você enxerga o fundamento da sua casa? Você enxerga a tua casa? É isso que Cristo vai perguntar: Bruno, aonde está o fundamento? Gostei da sua casa, bonitas paredes, legal aquilo que você edificou, cadê a intimidade e o fundamento? Cristo é superficial. Apartai-vos de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. É sério entendermos isso? Estão comigo aqui ainda? Amém? A preocupação deste homem é com as coisas externas e não com as coisas autênticas. As coisas mais belas não significam que são as mais importantes. Nem tudo que é belo significa que é importante. Nem toda casa espiritual construída com beleza significa que é importante. Eu ensino e aplico a você. Os fariseus eram os homens mais cultos da época. Os homens que andavam na rua e eram reverenciados. Eram homens estudiosos da Torá. Assim, se você pensar de estudiosos da palavra, eram esses homens. Esses homens eram homens que entravam na sinagoga e falavam muito bem, falavam com eloquência, falavam com postura de palco, falavam com palavras bonitas. Porém, quando Cristo chega neles, falam assim: queridos, vocês são hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo, mas o interior permanece sujo. Nem tudo o que é belo é importante. O homem que construiu a casa sobre a areia, ele tinha esses pensamentos, essa forma de levantar essa casa, de montar essa casa, mais rápido, sem um processo, sem um fundamento adequado, sem um tempo adequado.
Porém, aconteceu o seguinte: os dois tinham a mesma matéria, a mesma missão, e também recebiam para fazer da mesma forma, a mesma palavra, mas algo muda. Nós não conseguimos distinguir um cristão obediente de um cristão não obediente olhando para a sua casa. Não conseguimos distinguir um cristão obediente de um desobediente olhando para a sua construção de vida. Mas há uma coisa distingue um do outro. Porém, o que aconteceu com a mesma casa desse homem? Chegou às dificuldades. Bateu o vento, soprou sobre aquela casa, inundou o rio, caiu a chuva. A palavra vai dizer, quando aconteceu isso, a palavra diz assim, que aquela casa logo desabou, sendo grande a sua ruína. Logo, imediatamente desabou. O que nos define como cristão é quando nós estamos focados em Cristo e chegam as dificuldades e nós permanecemos sobre a dificuldade. O que mostra um cristão que não estava com o fundamento correto, quando as dificuldades chegarem, e esses logo desabam, logo saem, logo somem, logo desistem, logo param de edificar sobre a palavra que Cristo liberou, logo começa a chorar, logo começa a ter tristeza, logo são aqueles, eu não vou na igreja, eu não vou na segunda, eu não vou na quinta, eu não vou participar disso, eu não vou participar daquilo. Aqueles que estão posto o fundamento em superficialidade. Nós devemos continuar com o alicerce fixados em Cristo. Diz que logo desabou. Tudo o que não tem fundamento, não tem sustentabilidade. Quer ter uma vida sustentável, quer produzir frutos abundantes, frutos permanentes, quer ter uma casa espiritual sustentada, crescendo em Cristo, sendo edificadas em Cristo, esteja na rocha. Tudo que não tem fundamento não tem sustentabilidade. Antes, preste atenção, antes de Deus nos fazer crescer para cima, Ele nos faz crescer para baixo. Um livro chamado Enraizado, do pastor Benny Libscher, ele diz assim em uma parte do livro: Deus está mais preocupado em gerar a sua vida do que gerar o teu ministério. Deus está mais preocupado em pôr o seu fundamento do que começar a construir a sua casa. É uma preocupação maior, devemos crescer para baixo primeiro do que crescer para cima. Grande foi a ruína, olha o que diz Salmos 1:5, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palavra diz que não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores continuarão na congregação dos justos. Se não chegou, eu tenho certeza que vai chegar o tempo de Cristo peneirar o joio do trigo, o trigo do joio. Vai chegar o tempo em que Cristo vai colocar fundamentos corretos sobre aqueles que têm e aqueles que não têm. Está chegando tempos aonde ou nós se levantamos como discípulos, ou nós aceitamos que somos multidão. Está chegando o tempo, ou que nós construímos a nossa casa sobre a palavra, ou nós vivemos sobre os nossos prazeres. Está chegando e já é o tempo, onde virá os verdadeiros adoradores, daqueles que são os falsos adoradores. Está chegando o tempo de vivermos o Evangelho. Preste atenção, o Evangelho não é religiosidade, meu querido. O Evangelho é um estilo de vida. Você não está aqui por causa de uma religião, você não está aqui para viver um dogma, você está aqui para viver uma vida. O Evangelho começa com transformação, o Evangelho continua com transformação, o Evangelho será a transformação de um corpo corruptível, de um incorruptível. Nós estamos em constante transformação. Se o Evangelho não é para você um estilo de vida, eu sinto muito te dizer, eu acho até forte dizer, mas levante dessa cadeira e vá embora. Ou nós vivemos um discipulado em Deus, ou nós entramos em Cristo como discípulo e dizemos: Senhor, diante da Tua palavra, nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. Ou então nós ouvimos Jesus dizer: se essa palavra é forte para vocês, pode ir junto com eles.
Que a nossa resposta seja: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É tempo de pôr fundamentos, é tempo de vivermos a verdade, é tempo de entrarmos no discipulado. As tribulações virão. Se não chegou na sua vida, pode ter certeza, vai chegar. Se as dificuldades não chegou, vai chegar. Mas se elas estão já na sua vida, lembra: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se as dificuldades chegarem na sua vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a minha vida está edificada sobre a rocha. Veja o que o salmista fala comigo nos Salmos de número 46, vai comigo lá, Salmos 46, eu amo esses salmos de coração. Salmos 46, olha aqui, o salmista nos diz, vou usar ali: Deus é o nosso... Olha que coisa linda para quem está edificado sobre a rocha e chega às dificuldades. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Próximo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios do mares. Continua para mim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Uma casa fortificada jamais será. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Aleluias. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Oh, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso... Uau! Quando nós estamos edificados sobre a palavra, vivendo sobre a rocha, Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio. Não tema quando chegar os desafios, não tema quando chegar as intempéries, não tema quando o vento bater. Talvez você esteja aqui e disse: ô Brunão, eu estou neste fundamento. Glória a Deus, se coloque sobre essa palavra também. Mas talvez você esteja aqui e você diga assim: Bruno, a minha vida espiritual, a minha casa espiritual desmoronou. Por muito tempo eu edifiquei sobre um fundamento incorreto, sobre a superficialidade. Por muito tempo eu não cavei, Bruno. Por muito tempo eu não busquei profundidade. Por muito tempo eu não fui um homem prudente. Por muito tempo eu fui um homem insensato. A minha ruína foi grande. O meu casamento desmoronou. A minha vida espiritual desmoronou. Hoje a tristeza invade o meu coração. Bruno, os meus filhos desmoronaram. Bruno, o meu ministério não é o mesmo. Eu não consigo mais voltar àquilo que eu era antes. A minha casa foi construída sobre a terra, sobre a areia. E agora, eu digo a você: o mesmo Deus de construção é o mesmo de reconstrução. Se você está aqui nessa noite, você está respirando, você teve a grande oportunidade de viver neste dia. Se você teve a oportunidade de viver neste dia, eu digo, você pode começar de novo a lançar o fundamento correto. Você pode começar agora a limpar o terreno da sua vida. Você pode começar agora a limpar os escombros da sua vida. Você pode começar agora a ser um ouvinte praticante e obediente da palavra. Você pode começar agora a pegar as ferramentas que estavam escondidas, pegar a pá, colocar na sua costa, vir para o seu terreno e recomeçar a construção que Cristo te chamou sobre a palavra. Para quem quer reconstruir, para quem precisa reconstruir novamente, voltar a ser um discípulo verdadeiro, um cristão verdadeiro, um ouvinte praticante da palavra, veja comigo o que diz Isaías 58, do verso 9 até o 14. Se a tua casa foi desmoronada espiritualmente, olha essa palavra de Deus para você. Isaías 58, do 9 até o 14, diz assim: então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui.
se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, todo dedo que ameaça e a língua ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá das trevas, e a escuridão em que vocês se encontraram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca secam. Olha isso, vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de, oh aleluias, e restauradores de veredas, para que o país, ou vou transliterar agora para nós, a casa espiritual de vocês se torne novamente habitada pelo Espírito Santo de Deus. Oh aleluias! É tempo de ponharmos fundamentos, amém? É tempo de vivermos casa espiritual, habitação do Espírito, porque nós somos casa espiritual, sacerdócio santo do Senhor. Nós vivemos para Ele, fomos moldados por Ele. Ele quer usar a sua vida, Ele quer levantar você, Ele quer transformar você, Ele quer edificar uma casa em você, mas você precisa ter o fundamento correto, o fundamento certo. Para mim terminar, eu vou dizer uma coisa para vocês: o fundamento é Cristo, é a rocha. O construtor somos nós, mas o engenheiro e arquiteto eu não construo a casa que eu quero, eu construo o projeto que Ele quer. Eu não construo a casa como eu quero, eu construo a casa como Ele quer. Eu não faço as paredes da cor que eu quero, eu faço da cor que Ele. Eu não faço os cômodos como eu quero, eu faço como Ele quer. Quer vencer, quer romper, quer ser discípulo, construa a casa como Ele quer. Vive sobre a palavra dEle, ande com Ele, porque tudo é para Ele, tudo veio dEle, tudo é por Ele, todas as coisas são dEle, a edificação é dEle, o crescimento é dEle, a sua vida é dEle, os fundamentos é Ele, tudo é por Ele. Eu convido a você a se colocar de pé. Quero orar contigo nessa noite. Quero declarar o fundamento, a vida de Cristo através da palavra. Tudo veio por meio dele. A nossa vida tem que ser edificada segundo a palavra dele, segundo o fundamento que é ele, segundo a vida que é ele. Nada faz sentido e tudo é passageiro e temporal se construirmos sobre nós mesmos, sobre a nossa própria vida, sobre os nossos próprios planos e sobre os nossos próprios pensamentos. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Te agradeço, Senhor, por essa noite, por essa palavra. Estamos vivendo em um tempo de palavras de discipulado sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, sobre nós. E eu entendo, Deus, que discípulos são homens e mulheres edificados no lugar correto, sobre a palavra do Senhor. Essa palavra foi transmitida a discípulos, aos 12 naquele monte, e é transmitida a nós. Senhor, que tudo que nós recebermos de Ti, nós sejamos de fato praticantes do Senhor, praticantes da palavra, não apenas ouvintes, mas obedientes, que nós sejamos prudentes. Senhor, se há casas nessa noite, se há casas daqueles que estão online conosco, que foram destruídas, que chegou os desafios e foram destruídas, o Senhor é um Deus de reconstrução, um Deus que faz nos reparar as brechas, habitar em nós, fortificar a nossa vida, transformar o nosso ser.
Nos leva, Senhor, a partir de agora, a vivermos o fundamento correto. Nos leva a edificarmos sobre o Senhor, entendendo que tudo é do Senhor, para o Senhor, tudo veio do Senhor. Nos faça construir, buscar, descer mais fundo, cavar mais fundo. Que nós não estejamos contentes, ó Pai, com a água aos nossos tornozelos, com a água aos nossos joelhos, com a água aos nossos lombos, mas que nós possamos mergulhar mais profundo. Gera nos corações, Espírito Santo, uma transformação, uma mudança, uma edificação, um novo fundamento, aonde homens e mulheres começarão a partir de agora a dizer: Cristo, eu quero viver em Ti, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo o que eu necessito, Tu és tudo o que eu quero. Nos leva à intimidade, nos leva, Senhor, a cavarmos até encontrarmos a revelação plena do Senhor. Nos leva a amarmos o Senhor mais do que todas as coisas. Nos leva a querermos o Senhor mais do que todas as coisas. Nós Te amamos, nós Te queremos. É tempo de sermos verdadeiros, ó Pai. Perdoa-nos da nossa hipocrisia. Perdoa-nos de entrarmos, Senhor, no Evangelho como meros religiosos, mas que nós possamos sair daqui hoje como praticante, com a vida do Evangelho fluindo em nós e através de nós. Assim eu Te louvo e Te agradeço. Envia os Teus filhos, ó Pai, debaixo das bênçãos do Senhor, da edificação do Senhor. Talvez tem pessoas que a casa ainda está começando a ser edificada, está ansiosa, está preocupada, mas que possa entender o tempo para todas as coisas. Talvez tem pessoas que estão preocupadas com a externalidade, Senhor, das coisas, mas que ela venha olhar agora para o fundamento da sua vida e perceber aonde ela está apoiando aquilo que ela está recebendo do Senhor, porque seremos cobrados naquele grande dia. Mas que possamos dizer, como Paulo falou: não importa o que edificamos, mas como edificamos, porque nós estamos crescendo como edifício para o Senhor, uns com os outros, crescendo como morada e habitação do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, que possamos permanecer na palavra revelada e dito a nós do Senhor, e continuarmos seguindo firmes, constantes e abundantes no Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor por essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus.